Olá pessoal, então vamos para a nossa segunda aula de informática básica. Então, como a gente havia falado, e eu até perguntei aí na primeira atividade se existe as memórias secundárias, a maioria respondeu que sim, né? Que bom. Então nós havíamos falado na aula anterior sobre memória RAM, ROM. Hoje a gente vai falar das memórias secundárias, processamento, processador e os dispositivos de entrada e saída, e vamos ver também até alguns dispositivos de entrada. Vamos ver até o teclado e na próxima aula a gente vai ver mouse, monitor e outros mais. Então, memória secundária são memórias de massa, né? É usada para gravar grande quantidade de dados que não são perdidos com o desligamento do computador por um período longo de tempo. Então, são exemplos de memória secundária: CD, DVD, disco rígido, disquete. Eu deixei disquete aqui, apesar dele não existir mais, mas para a gente saber, os novatos agora, que existiu, foi muito usado, né? Só que assim não deu continuidade porque ele tinha pouca capacidade de armazenamento e os dados também com o tempo corrompia e a gente perdia facilmente, né? Então, no lugar do disquete agora nós temos o pendrive, né? Que aí tem maior capacidade de armazenamento e não danifica os dados facilmente, né? O disco rígido é aquele que vem dentro do computador, né? A maioria dos computadores, agora os novos computadores, principalmente os notebooks, já não estão vindo disco rígido mais, já vem a opção SSD, que é mais rápida e não estraga facilmente, porque o disco ele tem, como se fala, disco rígido, ele tem um disco dentro dele. E aí a leitura é feita com uma agulha, né? Como se tocava naquelas radiolas antigas os LP, né? E aí, por exemplo, se você na hora que estiver usando, o computador estiver ligado, você bater no computador ou mesmo notebook, você está com ele no colo, balançando em alguma coisa, essa agulha vai arranhar o disco e aí nesse lugar aí vai começar a danificar as informações que estão aí, os dados que estão aí, e vai começar a ficar lento, vai travar o seu computador. Então agora, né, vai estar sendo usada também essa opção SSD, que é usada nos smartphones. O smartphone pode cair, você pode fazer o que quiser com ele, bater, e o SSD não vai estragar, não vai travar, não vai perder as suas informações, né? É igual os armazenamentos dos pendrive também, é através desse chip SSD. E logo já está aí no mercado, né? Uma nova, a partir do SSD, que é mais rápido ainda, né? Para armazenamento em massa, né? Para armazenar muitos dados, muitas informações. Então se usa, né, os discos rígidos, SSD e assim por diante, pendrive, CD. Os CD e DVD também eles estão aí no mercado de trabalho, mas né, eu acredito que logo também vai ser esquecido. Alguns notebooks nem vêm mais com entrada para, né, entrada drive, chamado drive também de CD e DVD. Normalmente a memória secundária não é acessada diretamente pela ULA. Lembra lá que eu falava que a memória ROM e a RAM, elas têm acesso direto pela essa unidade lógica aritmética, né? Mas sim por meio de dispositivo de entrada e saída, que faz com que essa memória, a leitura, né, a busca dos dados seja mais lento do que o acesso à memória primária, né, porque vai depender da memória primária, né, da velocidade da memória primária, para você acessar os dados que estão na memória secundária. Espero que vocês tenham entendido aqui, né, o que são as memórias secundárias, né? Então a gente tem aqui no exemplo nós temos esses tipos aqui, mas a gente sabe que tem pendrive também, a unidade interna
do seu smartphone também é chamada de SSD, né? Que grava aí cada smartphone tem uma capacidade, né? 32 GB, 64 GB, 128 GB e assim por diante. Passando agora para o processamento, né? Esse cara aqui é o mais importante, tudo interliga a ele, o processador, ou também chamado de CPU. Quando a gente fala aqui de CPU, muita gente imagina que CPU é aquela caixa grande do computador de mesa, que fica do lado do monitor. Não é, aquilo é chamado de gabinete, né? Aquela caixa onde vai a CPU, onde vai a placa-mãe, onde vai ali as placas de vídeo, onde vai o HD, onde vai a fonte. Aquilo lá é chamado de gabinete. CPU não, CPU é essa palavra inglesa, né, que é Central Process Unit. Se fosse em português seria UCP, que é Unidade Central de Processamento. Então toda vez que você falar CPU, né, a sigla inglesa, mas a gente sabe que a tradução em português é Unidade Central de Processamento. Geralmente fica ao contrário do inglês, né? É a parte principal do hardware. Né? O que é o hardware? Mais embaixo lá vai estar lá no rodapé lá, indicado por esse númerozinho 1 aqui, que o hardware são as partes físicas, né? Aquilo que eu posso tocar no computador. Então a CPU também, ela é a principal, né? Está conectada mais ou menos lá no centro da placa-mãe, onde interliga todas as outras partes do computador e é responsável pelos cálculos, execuções de tarefas e processamento de dados. Tudo aquilo que é processado no computador, uma tecla que você digita aqui, para ela aparecer na tela aqui do seu monitor, passa pelo processador, que ele até mesmo não entende como A. Ele processa um conjunto de 8 bits, né, que é 0 e 1. Para cada letra existe um conjunto de 8 bits, entre zeros e uns. Então aí ele processa 8 bits, zeros e uns, e ele retorna a letra A que você digitou aqui no seu teclado. Tá? Então tudo ele processa para depois enviar para vocês. É claro que numa questão de milésimo de segundo, rapidinho. Você pediu para imprimir um documento, ele vai localizar a impressora e vai enviar esse documento para a impressora imprimir. Caso não haja uma impressora, ele vai dar uma mensagem indicando para você que não existe como imprimir, né, o documento que você está pedindo. Então, a velocidade com que o computador executa as tarefas ou processa os dados está diretamente ligado à velocidade do processador. Então, muitas vezes você tem aí um computador com 8 GB de memória RAM. Ah, meu computador é bom que tem 8 GB de memória RAM. Mas se o processador for fraco, um processador de 1.0 GHz, 1.5 GHz, ele tem a sua limitação. Por mais que a memória RAM seja boa para ajudar, mas ele tem um processamento lento. Então, um processador com uma velocidade boa é acima de 2.2 GHz, né, de velocidade. E isso mais à frente, nas aulas mais para frente, eu vou mostrar para vocês onde onde a gente consegue observar essas configurações do processador, né, onde está lá escrito qual a velocidade dele. Tá? Entendido até aí? Então a CPU é o coração, né? Coração, ela está ali no centro, vamos dizer também o cérebro, né, do computador. É formada por milhões de circuitos integrados. Né? Imagina o nosso cérebro que tem milhões de neurônios, né, interligados, que faz você fazer os movimentos, falar e tudo mais. O processador também ele tem milhões de circuitos. Um chipzinho bem pequenininho. Imagina aí no seu smartphone o tamanho do chip aí do processador. É bem pequenininho, mas nem por isso ele é devagar. Ele tem milhões de circuitos integrados que vai fazer vários tipos de processamento de dados, né? Uma imagem, enviar um arquivo, tipo agora estou gravando um vídeo,
né? E outros exemplos de informações que a gente pode enviar para o computador e esse computador vai processar esses dados e vai te enviar na forma que você mais precisa no momento que você está executando uma tarefa. Depois, aí existe as fabricantes desse chip, desses processador, né? Existe a Intel, eu coloquei aqui a Intel, mas existe também a concorrente da Intel, que é a AMD, né? Então, cada uma, a Intel ela é a que mais fabrica processadores, né? Então, ela começou lá no 4004 e aí veio se atualizando, passou pelos os Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, chegou no Dual Core, aí veio para o Core i3, i5, i7 e o mais atual que é o i7 Extreme, né? A AMD, assim, conhecidamente, ela tem o Athlon, que é uma versão mais antiga de processador, e agora tem também o Ryzen, que é um processador da AMD mais atual. Mas a Intel é a que se mais fabrica e está na maioria dos computadores, aí é o processador da Intel. Se acha alguns computadores com processador AMD, mas é bem mais difícil você achar no mercado. Mas tem, tá? Então aí geralmente eles eram numerados, né? Geralmente a maioria dos processadores são numerados. Então tinha o 4004, aí depois veio aumentando 4008 e veio assim por diante, chegou nos Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 e agora nós estamos aí nas versões i3, i5 e i7. Então, isso é o que é processamento, né? O que é o processador. Acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho do que é o processador. Esse cara que comanda aí a máquina. Dispositivo de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída, indicado também como E/S, que é entrada e saída, também chamado de periféricos, ou ainda em inglês input e output, tá? Entrada e input, quer dizer entrada, output, saída, ou I/O, né? O Izinho lá e o Ozinho, que é também quando a gente vê nos botões lá ligado, né? Desligado. Permite ao computador obter informações do mundo externo e enviam os resultados do trabalho para o mundo externo. Existe uma infinidade de tipos de dispositivo de entrada e saída, né? Então nós temos teclado, monitor, drive de disquete, né? Ainda se fala aqui no disquete, de CD, de DVD, de pendrive, né? E outros menos usuais, como webcam. A webcam, no caso aqui, ela está servindo para mim gravar a aula para vocês, né? E no caso de vocês aí, ela está servindo aqui para mim ela está servindo de entrada e aí para vocês vai ser de saída, onde vocês vão estar vendo essa aula gravada, justamente com a placa de captura de vídeo, né, que captura os vídeos feitos ou que já está armazenado no computador para a gente. Então, ela serve, né, todos esses aqui que a gente está vendo, teclado, monitor, drive, né, uns são de entrada, outros são de saída, né? Tipo, teclado é somente de entrada, monitor é de saída. Mas os monitores atuais agora, em alguns até notebook, são de entrada e saída, onde você pode pela tela, né, adicionar dados no computador, igual os smartphones, igual os tablets. Você usa a tela que você visualiza, nela também é onde você digita, onde você clica, onde você acessa, onde você abre um documento, onde você abre uma imagem, onde você envia uma imagem, onde você envia um documento. Então,
as telas agora também têm essas opções de entrada e saída. Antigamente, né, em alguns computadores ainda, até mesmo notebook, ela só é de saída. Os drives, né, de disquete, pendrive, CD, DVD, são de entrada e saída, porque ao mesmo tempo que você pode entrar com um dado no computador pelo um drive de CD, você coloca o CD e copia os dados do computador, você pode estar copiando os dados do computador para o CD ou para o pendrive e levando para um outro lugar. Certo? Então isso é o que é os dispositivos de entrada e saída. Aí nós temos, como eu havia falado ali, o teclado, nós temos os dispositivos somente de entrada, né? Os dispositivos somente de entradas, como exemplo aqui, nós temos teclado, mouse e scanner, microfone, joystick, câmera filmadora, câmera fotográfica. Esses são dispositivos de entrada, né? O mouse não tem como eu, né, ser de saída, né? Então ele só de entrada, o teclado também, o scanner também, você escaneia, né? Então vai entrar aquilo que você escaneou vai ser de entrada no computador. A câmera também, você vai filmar, vai entrar os dados, né, e aí quando você vai ver lá, já vai ser através do monitor, né, do vídeo. Então, esses são os dispositivos somente de entrada, né? Nós temos aqui os exemplos. Tá? Eles têm em comum que eles precisam codificar, eles têm que converter aquilo que é uma informação que é de um tipo, converter para entrar no computador, né? E o computador converter isso para te enviar na forma de informações que você possa entender. Certo? Tipo, a imagem, as informações que vêm pela internet, ela vem via rádio, né? E aí o processador codifica, né? Temos um processador que faz isso, né? Aquilo que a gente havia visto lá em cima sobre o processador, ele converte isso em informações que a gente possa entender. Então aqui nós temos aquilo que eu falava lá para vocês, né? Naquele número que estava lá em cima da palavra computador. O que é o hardware, né? Estava aqui, ó. Então, para explicar o que é o hardware. São todos os tipos de equipamentos. Ou seja, qualquer equipamento de informática chama-se de hardware. Então, todas as partes físicas. A tradução mais prática do que é o hardware é as partes físicas, aquilo que eu posso tocar, o mouse, o computador em si, o gabinete, lá, o processador também, que é a parte física, os cabos, tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que é do computador que eu estou vendo, são chamados de hardware. Essas são as partes físicas. Eles só funcionam com o software, que são os programas, né? Então, o hardware sem os programas, principalmente sem o sistema operacional, ele não vai funcionar sozinho. E aí, mais para frente, a gente vai ver o Peopleware. Só um minutinho. O Peopleware, ele vai gravar. O Peopleware quer dizer, o Peopleware, quem é o Peopleware? O Peopleware são as pessoas, aquilo que faz os programas e a máquina funcionar. É claro que se existir só o hardware e o software, não vai funcionar sem as pessoas. Né? Se eu chegar aqui e eu ficar olhando para esse computador, não fazer nada com ele, ele não vai funcionar, ele não vai fazer nada para mim. Eu tenho que ligar, tenho que clicar naquela opção que eu desejo, abrir o programa que eu quiser. Então, o hardware e os softwares funcionam juntamente com o Peopleware, que são as pessoas. Passando então agora para os dispositivos de entrada aqui. No caso, nós temos aqui o teclado, o primeiro que a gente vai ver, depois nas próximas aulas a gente vai ver os demais.
Então aqui essa imagem mostra para a gente o teclado, mas não pega todo o teclado. Ele só mostra aqui a parte do teclado alfanumérico. Por que alfanumérico? Essa parte do teclado é chamada de alfanumérico. É onde está o alfabeto inteirinho, né? De A a Z, todo o teclado, todo o alfabeto. E também tem aqui em cima as teclas de número. Então por isso que é alfanumérico. Tá aqui, ó. Aqui em cima nós temos as teclas de funções, começa pelo F1 e vai até o F12, não está aparecendo aqui nessa imagem. Aqui no meio, do lado direito aqui, nós vamos ter também algumas teclas de funções, como delete, backspace, page down, end, page up. E mais para a direita, nem todos os teclados, né, nem todos os notebooks, principalmente notebook de 14 polegadas, não vai ter esse teclado numérico aqui separado, e nem esse teclado de funções aqui separado, e alguns igual de alguns teclados normais de computadores, né? Então aí nós temos o teclado numérico aqui do lado direito, que ele é ativado pela tecla no look, que está logo acima do número 7. Se vocês observarem aí no teclado de vocês, acima do número 7 tem uma tecla escrito Num Look. Alguns teclados tá NMLK, tá? Então aí ela ativada, ela acende um LEDzinho em alguns teclados, nem todos. E esse LEDzinho estando aceso, vai estar funcionando os números aí do teclado numérico. Se você pressionar uma vez, acende a tecla, essa tecla no look, aí vai funcionar os números. Pressionando uma segunda vez, vai apagar o LEDzinho, vai desativar o teclado numérico e vai funcionar essas teclas aí que tem no teclado numérico. Tem uma seta, tem home, tem end, tem page down, page up. Então, o teclado estando ativado, o teclado numérico vai funcionar os números. Estando desativado, vai funcionar essas outras teclas aí que está junto dele aí. Tá? E aí, então, agora aqui abaixo nós vamos ver algumas teclas, né? As teclas de funções, né? Então, as teclas e suas funções. A tecla Backspace retorna o cursor para a esquerda, apagando os caracteres. Então, Backspace, né? O cursor, por exemplo, se o cursor... O que é o cursor? O cursor, a tradução bem prática dele, é essa barrinha piscante aí, ó. Isso é o cursor, tá? Cursor é essa barrinha piscante. Quando eu pressiono Backspace, vai apagar a tecla que está à esquerda, tá? A tecla que está à esquerda. No caso ali, o A está à esquerda do cursor. Então, vai apagar o A, ok? Então, essa é a função da tecla Backspace. Vai apagar caracteres à sua esquerda. A tecla Tab faz com que o cursor avance vários espaços de uma só vez. Serve também para você, dentro de uma tabela ou dentro de um formulário, passar de um campo para o outro, né? Por exemplo, também você configura ela para que na tabulação lá, quando você quer um parágrafo, a primeira linha você quer 2 centímetros à direita, você configura ela 2 centímetros, para quando você pressionar e você começar a digitar, ele vai começar na margem 2 centímetros para a direita, né, a primeira linha do parágrafo. Geralmente os parágrafos começam assim, né, a primeira linha mais adiantada. Então a gente configura a tecla Tab. A tecla Caps Lock, quando ligada, fixa as letras maiúsculas, tá? Mas não ativa caracteres superiores das teclas que tiverem 2 ou 3 caracteres, tá? Então ela só vai fixar e você só vai usar ela também quando você for digitar uma palavra inteira, ou mais de uma letra, ou um texto inteiro, porque aí você pressionou ela vai ficar ativada, aí você vai digitar, tudo vai ser digitado em maiúsculo. Quando for digitar só uma letra, só a inicial,
ou só uma letra, você vai passar aqui para essa segunda, que é a Shift, a tecla Shift, que está logo abaixo da Caps Lock. Em alguns teclados já mais abrasileirado, vai estar escrito no lugar de Caps Lock, vai estar escrito fixa. E nas teclas Shift, a maioria não vai estar escrito Shift, vai ter só essa seta mais larga indicando para cima. Porque além dela digitar um caractere maiúsculo, ela vai digitar os caracteres superiores. Em algumas teclas, né, tipo lá 1, 2, 3, aqui do lado direito, onde tem o acento, os acentos, ponto, né, ponto e vírgula, tem uns caracteres acima, tem 2 caracteres, então ela vai servir para pegar esses caracteres de cima, né? Tipo aqui o arroba, o hashtag, o porcentagem e assim por diante. A tecla Shift vai servir para esses caracteres. Depois nós temos a tecla CTRL, que é chamada de Control, tecla de controle, normalmente utilizada combinada com outras teclas. Então ela não funciona sozinho. E nos nossos teclados, todos eles, existem 2 teclas de controle, né? Uma está logo abaixo do Shift, aí do lado esquerdo, e a outra está logo do lado do espaço do lado direito. Então existem 2. E elas vão funcionar somente junto com outras teclas, tipo Ctrl T, vai selecionar um texto no Word. Estando numa pasta de arquivo, vai ser Ctrl A, vai selecionar todos aquelas pastas de arquivo. E assim por diante. Ctrl C vai copiar, Ctrl V vai colar, Ctrl X vai recortar. E aí temos inúmeras funções usando a tecla Ctrl juntamente com uma outra tecla. A tecla Alt, de Alternate, é a tecla de comando com função semelhante à tecla Ctrl. Ela também só vai funcionar juntamente com outras teclas, não vai funcionar sozinha. E nós temos 2 também, uma do lado direito e outra do lado esquerdo aí do espaço, né? A tecla de espaço é essa tecla mais comprida aí, embaixo aí, logo embaixo do C, V, B, N, M, né? Então tá aí a tecla de espaço. Então temos o Alt do lado esquerdo, que é só Alt, e do lado direito é Alt GR. Esse Alt GR, ele vai fazer com que funcione essa terceira letra, ou esse terceiro caractere, ou símbolo, que está aí em algumas teclas que tem 3 caracteres. Tipo o acento não, o ponto de interrogação, tem o Ozinho aí, tem a barra, então o Alt vai fazer com que apareça esse Ozinho aí de grau, né? Esse outro aí na outra tecla aí tem o colchetes e a chave, vai funcionar esse Ozinho com essa barra que vai indicar, por exemplo, se você quer indicar o primeiro número, aí você coloca 1 e ele vai ficar primeiro, né? E tem também o Azinho. E mais em cima, lá no mais e no igual, tem esse outro símbolo aí. Então, essa tecla Alt GR vai funcionar aí junto para aparecer essa terceira letra e esse terceiro caractere dessas teclas que tem 3 caracteres. Depois nós temos a tecla ESC, que está lá no canto superior esquerdo, que em inglês significa escape, né? Escape. Normalmente tem a função de retornar o programa para o estágio anterior ao atual, ou ainda fazer voltar uma tela, sair de um programa. Então ela serve para cancelar, né? No nosso caso, se fosse em português, seria cancelar, né? E não escape. Depois nós temos a tecla Enter, que é a mais utilizada no computador, faz com que o computador leia um comando, né? Tipo dá um OK. Enter seria tipo OK. Dependendo do programa, faz o cursor mudar de linha. No caso do Word, principalmente, né? Estou digitando aqui, terminei um parágrafo, ponto, dou um Enter para ir para a próxima linha que vai criar um novo parágrafo. Toda vez que você dá um Enter no Word, vai criar um novo parágrafo.
tá? Cria-se uma linha, mas aquela linha ali vai indicar que ali é um novo parágrafo. Insert ou ins. Quando ligada, faz com que os caracteres digitados sejam inseridos entre as palavras, caso o cursor esteja entre duas palavras ou caracteres já digitado. Quando desligada, o cursor vai passando por cima e eliminando os caracteres já digitados. Essa função, como não é nessa tecla, como não é muito utilizada e praticamente ninguém usa, em alguns teclados ela nem funciona. Você pode, por exemplo, aqui mesmo nesse teclado desse nosso notebook, por exemplo, ó, ela está desligada. Vou digitar, ó, olha lá, digitando J. Ele vai digitando e vai empurrando o restante da palavra que está à frente do cursor para frente. Não vai apagando e vai substituindo. Ó, vou ativar ela agora. Ativei. Vou fazer a mesma coisa. Ela não está funcionando aqui nesse teclado. Então, o que ela faria quando estivesse ligada? No lugar do A, ia substituir por J, no D também, e ali ia substituindo a palavra pela tecla que eu fosse digitando agora. Tá? Então, ela não funciona. Alguns teclados, principalmente. Tá? Porque também, eu acredito, por não ser muito usada, se não viu uma função para colocar ela aí para funcionar. Delete ou del. Apaga o caractere que estiver à direita do cursor. Tá? Então, essa tecla ela faz o contrário do Caps Lock. O Caps Lock apaga a esquerda do cursor, o delete apaga a direita do cursor. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, à direita. Aqui, ó. À direita, o cursor, essa barrinha piscante. Se eu pressionar Delete, vai apagar o D, olha lá. Apagou o D. Né? Então, faz o contrário do Caps Lock, que apaga a esquerda. Ele vai apagar a direita. Ou vai apagar também uma imagem. Selecionei uma imagem, quero excluir, aperta Delete. Um arquivo, quero excluir, aperta Delete. Depois nós temos a tecla Home. Faz o cursor ir direto para o início do texto ou da linha, depende do programa. Então, Home. Home vai para o início, é o início. Em vários até programas, essa tecla Home você clica, né, tem tipo um desenho de uma casinha, não está nem escrito, quer dizer também ir voltar para casa, né? Voltar para o início. Contrário da tecla End, que vai para o fim. Vai para o fim da linha, vai para o fim de um texto. Né? Então, ela é final, quer dizer fim. Né? Até nos filmes, lá no final do filme, aparece fim, que é o End. Né? PGAP, ou PGAP, né? Página. Página para cima. Né? O up significa também, quando eu falo assim, vou dar um up na minha vida, quer dizer, vou dar uma avançada na minha vida para cima, né? Então, avance uma página para cima. Contrário do page down, que avança uma página para baixo. Setas de direções. Então, a seta de direções geralmente está aí no meio do teclado, no teclado maior, tá as 4 setas aí separadas. No teclado do notebook de 14 polegadas principalmente, ele está aí juntinho aí, bem pequeno, menor, né? E aí já junto deles já está a tecla Home, Page Down, Page Up e End. Então essas setas faz com que você se movimenta dentro de um texto, né? Porque se você for se movimentar dentro do texto com espaço ou com outra tecla, você vai danificar o seu texto. Se você não quiser usar o mouse, aí você utiliza essa tecla aí. Né? Só que as teclas, essas setas aí, elas vão passando letra por letra, né? Enquanto o Home e o End vai logo para o final ou para o início, essas setinhas aí, elas vão letra por letra. No Look, né, já havia até falado para vocês, da tecla no Look, ativa o teclado numérico. Ela acende um LEDzinho lá. Aquele LED estiver ligado, vai o teclado numérico, os números vai estar funcionando. Caso
o LEDzinho da tecla no loop estiver apagado, vai funcionar os outros caracteres aí junto com os números. E por fim, aqui as teclas de funções, nós temos lá no teclado, em cima do teclado alfanumérico, como eu havia falado para vocês, as teclas F1, F2, F3, que vai ter funções distintas conforme o programa que você estiver usando. Não vai ser assim, o F1 serve só para isso, o F2 serve só para isso, o F3 só para isso. Não, cada um vai ter uma função. E agora nos teclados mais atuais, né? Ele tem lá um símbolozinho lá do que vai fazer. O F1, por exemplo, vai desligar o áudio, né? O som. O F2 vai diminuir e o F3 vai aumentar, e assim por diante. Então, elas vão ter diversas funções, ela não tem somente uma função. Ok? Espero que todos tenham entendido. Tá? A gente finaliza a segunda aula aqui. Né? Logo daqui mais um pouco vou colocar a próxima atividade para vocês estarem me entregando até sexta-feira, meia-noite. Quem já entregou as atividades de segunda-feira, já corrigi, já dei a nota, já retornei para vocês. Tá? Então estou aguardando. Acesse quem não assistiu a aula, acesse o vídeo, assista. Compartilhe lá, né? Dê o seu like, para que a gente possa estar tendo mais espaço no YouTube para estar colocando as próximas aulas. Então, tenham todos um bom dia.